Esse daqui é o segundo episódio da série Alquimia, né, que eu tenho feito. E ele está especialmente muito interessante, tá? A gente vai falar sobre as fases da alquimia, os estágios, aquela coisa de coagulação e tal. A gente vai entender a fundo o que passava na cabeça dos alquimistas. E a gente vai conhecer bastante sobre Jung, porque ele tá muito inserido, né? O que eu mais gosto do Jung é que ele realmente viveu tudo aquilo que ele compartilhou. E hoje eu tenho um prazer imenso em dizer que sim, a sincronicidade me trouxe até esses conhecimentos do Jung e fez eu escrever justamente esse e-book, Tudo é Arquétipo. Eu senti uma necessidade de compartilhar o que está contido nesse e-book depois de uma experiência de renascimento. Em termos científicos e práticos, eu tive uma febre muito alta. E para as pessoas que não conhecem, eu era uma delas, eu não fazia a menor ideia, a febre também pode causar delírios. Olha só. Mas eu sempre tive um pé na loucura. Mas o mais interessante desse acontecimento que me fez escrever de fato esse e-book foi que minha mente repetia insistentemente que tudo era arquétipo. Nesse e-book, eu compartilho exatamente como foi essa experiência e tem exercícios práticos para que você identifique os arquétipos em si mesmo, além de uma perspectiva diferente e muito vívida com o movimento do arquétipo que você pode ter através desse livro. Ele tá com preço simbólico, tá por R$ 7,77, é uma oferta para o lançamento, para que vocês vejam se vocês gostam da minha forma de escrever, porque eu pretendo escrever muito mais. Então, a gente já pode ir pro vídeo. Segura na mão de Deus e vai. Olha só, gente. Tem muito texto. Não deu pra fugir. Então, para que não resta dúvidas, eu quero que você sinta as informações. Não de uma forma literal. De uma forma arquetípica e simbólica. É exatamente aí que ocorre a alquimia. Então, a gente pode começar. O negrume, ou nigredo, é um estado inicial sempre presente no início como uma qualidade da prima matéria. Do caos ou da massa confusa pode também ser produzido pela separação dos elementos. Se o estado de divisão se apresenta de início, então a união dos opostos se cumpre à semelhança da união do masculino e feminino. É o símbolo, o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. E para você compreender isso, você tem que meditar sobre essas coisas. Justamente, a meditação está direta, está relacionada com isso. Porque você não vai conseguir ver masculino e feminino como algo divino se você não meditar sobre ele antes. E não sobre o gênero, né, que é atribuído, mas sim sobre a forma arquetípica por trás desses nomes. Seguido pela morte do produto da união. Olha isso, morte do produto da união. E seu respectivo enegrecimento. A partir do nigredo, a lavagem conduz diretamente ao embranquecimento. Ou então ocorre que a alma, a ânima, liberta pela morte, é reunida ao corpo morto e cumpre sua ressurreição. Pode dar-se finalmente as múltiplas cores. Conduzam a cor branca e una, que contém todas as cores. Olha isso. Aí que tá a alquimia. Compreende? A alquimia está justamente aí, nessa relação linda, ao mesmo tempo, linda e extremamente complexa, com os elementos que são apresentados e a relação que esses elementos têm com a sua própria psique. Porque esse experimento chega na cor una, que é branco. Neste ponto, a primeira meta importante do processo é alcançada. Trata-se do albedo. Tintura altamente valorizada por muitos alquimistas como se fosse a última meta. É o estado lunar, ou de prata, que
que ainda deve alçar-se ao estado solar. A albedo é, por assim dizer, a aurora, mas só o rubedo é o nascer do sol. Perceba que é uma linguagem extremamente simbólica e arquetípica. A transição para rubedo constitui o amarelecimento, bem como já observamos, este é suprimido posteriormente. A rubedo sucede então diretamente a albedo, mediante a elevação do fogo à sua maior intensidade. O branco e o vermelho, rainha e o rei, podem então celebrar suas núpcias químicas nesta fase. Aqui, o Jung se revela um cara bem engraçado, né? Bem engraçadinho. Eu dei risada com isso, eu achei bem engraçado. Porque, mano, ele não precisava dizer que era uma núpcias química. Ele mesmo quis, ele decidiu dizer que era uma núpcias química. Então, eu acho engraçado, sim. Gente, esse parágrafo revela pra nós o simbolismo, o lado arquetípico que tem por trás da alquimia. É exatamente por isso que no vídeo anterior a gente trouxe a relação de que a matéria e o inconsciente coletivo são duas faces de uma mesma moeda. É por isso que a coisa fica realmente muito complicada. Quando o alquimista ele quer entender a matéria, ele acaba entendendo a si mesmo. Esse anseio por entender a matéria acaba refletindo todas as suas pendências, todas as suas sombras, todos os mais sombrios aspectos e complexos da sua própria psique. Eu sou a prova viva disso. O meu maior intuito nesse canal, por exemplo, era descobrir sobre a realidade. Descobrir o que estava por trás de tudo isso. O que está por trás da matéria? Se tem um Deus, eu quero conhecê-lo. Se não tem, o que a gente está fazendo aqui? Eu sempre me perguntei, exatamente como um filósofo perguntava. E eu aposto que você também se pergunta muito, senão você não estaria aqui. Quanto ao decurso do processo como um todo, os autores são vagos e contraditórios. Muitos se contentam com algumas sugestões sumárias. Outros fazem uma lista elaborada de várias operações. Assim, em 1573, Josephus Quartecet... Não. Eu vou chamar ele de Joseph... E fica por isso mesmo, alquimista, médico e diplomata que na França e na Suíça francesa desempenhou um papel semelhante ao de Paracelso. Estabeleceu a sequência de 12 operações, que se seguem: calcinação, a conjunção, a solução, putrefação, elementorum separatio, deve ser a separação, coagulação, nutrição, exaltação, sublimação, ampliação, fermentação e projeção. Do ponto de vista do nosso conhecimento moderno da alquimia, ela nos diz pouco ou nada, e se nos voltarmos para os textos, com os seus 1001 processos e receitas e legados pela Idade Média, e pela antiguidade, encontraremos pouco dentre eles relativamente de significação identificável. Existiram inúmeros experimentos, mas que poucos deles foram úteis ou que tiveram resultados de fato significativos. É provável acharmos a maioria sem sentido, indubitavelmente que jamais foi produzida uma verdadeira tintura ou ouro artificial durante todos esses séculos de intenso labor. Podemos perguntar, então, com toda a razão, que induzia os velhos alquimistas a prosseguir trabalhando ou operando, como diziam, de modo constante, escrevendo todos aqueles tratados sobre a divina arte, se toda a sua ação era tão desprovida de esperança. Essa parte é muito interessante, porque ela revela pra gente, eu não descarto completamente a parte material do processo, até porque a matéria, né, tá interligada com a psique, não tem como desconectar uma coisa da outra, não tem. Mas fato é que o verdadeiro ouro, ele era
filosófico. Como Jung disse em outro trecho, o verdadeiro ouro, ele era um ouro filosófico que era adquirido conforme os processos alquímicos. Porque quando você observa os fenômenos materiais acontecendo, sempre há algum espelhamento que lhe trará alguma resposta sobre si mesmo. Então, é algo realmente muito profundo. É uma pergunta que ele nem sequer responde, porque ele já entende que o leitor ele vai... é uma pergunta que já tem a resposta. Em nenhuma parte do texto ele responde essa pergunta diretamente, mas ele responde implicitamente. É por isso que o sutil, a comunicação não verbal se faz muito presente nesses momentos de muita expansão de consciência, né? Você pode ver que muitas pessoas que tiveram experiências muito grandes, extraordinárias, eu quero que você me conte se você já teve alguma, todas elas dizem que é uma conversa telepática, é algo que transcende a realidade, são respostas que vêm à sua mente de uma forma praticamente divina. Então, são fenômenos psíquicos, de acordo com o segmento junguiano, mas são nomes. É um nome que a gente dá para fenômenos arquetípicos, mas que não devem ser definidos por nomes, justamente porque a linguagem tem a sua limitação e a verdade por trás de todo esse mistério ele deve ser sentido principalmente. Por isso que a imaginação ativa se faz muito presente, meditação é muito importante, mas também existem inúmeras formas, né, de se alcançar isso. Então eu não sei, cada um tem o seu próprio processo, é impossível comparar um com o outro, né? Mas o que a gente consegue compreender com toda certeza que o ouro ele é filosófico e não material. Se admitirmos que o alquimista usa o processo químico só simbolicamente, então por que trabalhar no laboratório com cadinhos e alambiques? E se, como ele constantemente afirma, está descrevendo processos químicos, por que os desfigura com seu simbolismo mitológico até torná-los irreconhecíveis? São perguntas muito boas, tá? Eu quero que você compartilhe exatamente o seu ponto de vista com relação a essas perguntas que eu grifei. Para mim, os cadinhos e os alambiques, eles servem justamente para ver essa relação com a materialidade e a psique. Porque conforme nós nos relacionamos com pessoas, nós nos aproximamos afetivamente, no caso, criamos laços profundos com outros seres humanos. Essas relações são rodeadas de arquétipos, como nós mesmos nos vimos, são inúmeras ramificações, a gente passaria horas aqui descrevendo. As experiências físicas, materiais com substâncias diversas servem para que haja um espelhamento, uma projeção do próprio alquimista e ele, assim, atribua significado conforme ele vai experimentando. É algo realmente muito complexo que você vai entender quando você viver isso. Mas, por outro lado, o mesmo autor assegura-nos que o ouro procurado não é, como os tolos supõem, o ouro comum, mas o ouro filosófico, ou mesmo a pedra maravilhosa, a pedra da invisibilidade. São inúmeros nomes, e acaba dizendo que todas as receitas simplesmente devem ser desprezadas. De qualquer modo, por razões psicológicas, é muito improvável que a consideração pela humanidade fosse o motivo pelo qual o alquimista tinha mania do segredo. Quando se descobre algo real, geralmente isso é divulgado com alarde. O fato que os alquimistas tinham pouco ou nada a divulgar no tocante à química e ainda menos no tocante à fabricação do ouro. Olha que interessante. Mas os sábios entendem a transmutação do chumbo para o ouro como uma forma arquetípica e especialmente simbólica, fruto
do produto da nossa psique mais íntima, profunda e muitas vezes sombria. Não me refiro aqui ao segredo pessoal guardado por alguém, cujo conteúdo lhe é conhecido. Aqui ele está fazendo uma menção a esse segredo aqui que ele falou. Então vamos lá de novo, só para a gente entender. De qualquer modo, por razões psicológicas, é muito improvável que a consideração pela humanidade fosse o motivo pelo qual o alquimista tinha a mania do segredo. A esse segredo que ele se refere. A única coisa ou questão secreta, isso é, conhecida apenas através de alusões, mas essencialmente desconhecida, assim sendo, o alquimista desconhecia a verdadeira natureza da matéria. Ele a conhecia unicamente através de alusões. Na medida em que a procurava e investigá-la, projetava o inconsciente na escuridão da matéria, a fim de clareá-la. Na tentativa de explicar o mistério da matéria, projetava outro mistério, isto é, projetava o seu próprio fundo psíquico desconhecido no que pretendia explicar. Obscuro pelo mais obscuro, ignorado pelo mais ignorado. Tratava-se, evidentemente, não de um método intencional, mas de um acontecimento involuntário. Acontecimento involuntário, a febre que eu tive. Eu tive delírios por conta de uma febre, delírios esses que foram involuntários e me trouxeram uma resposta lá do fundo do meu inconsciente, que tudo era arquétipo. A sincronicidade de eu ter comprado esse livro, essa minha vontade de querer descobrir mais, que se você estiver aqui até o final desse vídeo, alguma coisa você pegou. De alguma coisa você sabe, e eu quero que você agarre essa informação e nutra essa informação, porque ela é muito valiosa. Fique atento à comunidade do meu canal, porque terão vários lançamentos. Me siga nas redes sociais, especialmente no Instagram. E até a próxima.